Começa com uma mulher caindo no chão e sentindo uma dor na lombar. Nosso prota aparece para ajudá-la e ao tocar na região dolorida, a mulher sente um grande alívio. Mas ao tentar agradecê-lo, o homem já sumiu sem deixar nenhum rastro. Nosso prota é novo na cidade e agora estuda na Universidade Seiwa, composta de vários times que são campeões nacionais em diversos esportes. A maioria dos atletas de elite jogam nessa escola, principalmente nos times femininos. Ele chega até o endereço, onde vai começar o trabalho como zelador. Como é pobre, esse trabalho vai ajudá-lo a manter os seus estudos. Além disso, esse emprego surgiu por indicação de um amigo do pai dele. Ao entrar na casa, não encontra nenhum sinal de vida. Um barulho chama sua atenção e quando abre a porta, se depara com uma garota se trocando. O homem fica nervoso e já recebe um soco na cara. Não, calma, irmão. Ele sai desesperado e no caminho tropeça em outra garota. Para piorar a situação, a garota o alcança e com cabo de vassoura manda ele direto para o além. Depois disso, é explicado que ele será o novo zelador da casa, mas a garota não gosta nem um pouco disso. Vou bater na boca dele, rapaz. Ele se apresenta e diz que seu nome é Koyo e que vai estudar no primeiro ano do ensino médio do colégio Seiwa. Em seguida, a mulher diz que se chama Miyuki e está no terceiro ano do ensino médio. Ao ouvir isso, ele a reconhece como a colegial da seleção de vôlei e fica feliz em conhecer alguém tão famosa. A outra se recusa a dizer o seu nome para alguém tão pervertido. Miyuki diz que o nome dela é Aroma, uma jogadora de basquete e também estuda no primeiro ano. A garota tem habilidade e até rendeu 3 títulos nacionais para o colégio. Ela perde a paciência e então se retira. Ele fica preocupado, pois mal chegou e já é odiado. Aroma não costuma agir assim, e o motivo desse mau humor é porque não consegue mais evoluir no basquete. As outras garotas estão treinando e Miyuki fala que elas chegarão em breve. De repente, um barulho chama a atenção e eles correm para verificar. Aroma está caída no chão com o tornozelo machucado, após escorregar nas escadas. Descansar, né? Imediatamente, Miyuki vai atrás de um médico. Koyo segura o tornozelo dela e a garota fica sem reação. Para a sorte dela, a queda não causou nenhuma lesão grave. Ainda chateada, ela bate na mão dele para soltá-la. Nossa, tira a mão de mim, meu irmão. Apesar disso, ele dá mais um aviso e conta que se ela continuar assim, vai ter que parar com o basquete. Como seus pais praticam Sentai terapia e massoterapia, ele aprendeu muito sobre o corpo humano enquanto os observava. Embora não tenha um certificado, o seu sonho é se tornar um médico dos esportes. O que eu tenho a ver com isso? Me responde. Ela tenta entender o motivo dele contar tudo isso. A verdade é que ao tocá-la conseguiu descobrir tudo e pergunta se a agilidade dela sumiu. Ouvir isso a deixa um pouco incomodada, mas concorda que sim. Logo após, ela aparece deitada na cama. Ele comenta que ela tem se esforçado além da conta nos treinos. Agora que faz parte do colegial, ela acredita que precisa treinar ainda mais. Ele põe a mão no quadril dela e nota que as articulações estão desalinhadas. A garota fica nervosa e reclama por ele ter a tocado. Como os músculos estão muito tensos, ela pode acabar sofrendo uma lesão séria. Ela fica surpresa por ele ter notado isso tão rápido. Embora não acredite que ele possa ajudá-la, ela decide dar uma chance. Sendo assim, ele começa a movimentar a perna dela para descobrir onde está travada. O problema é que a cada toque ela fica nervosa. Ele explica que todo esportista precisa ter um quadril flexível para que possa mostrar todo o seu talento. Enquanto alonga as pernas, ela começa a suar frio. Fraqueza. Isso a deixa confusa, pois ele está apenas fazendo alongamentos, mas a sensação é muito boa. Após terminar, ela se levanta e percebe que seu corpo está mais leve e o agradece. Do nada, ele pega a mão dela e pergunta se pode cuidar do seu corpo, pois assim ela poderia treinar ainda mais, sem o risco de sofrer lesões. Após os treinos, ele a ajudaria nos alongamentos e também cuidaria da sua saúde, preparando até refeições saudáveis. Ouvir isso a deixa feliz, no entanto, a garota fica nervosa do nada e ainda não pretende aceitá-lo como zelador. Nessa hora, o diretor do colégio entra no quarto acompanhado de Miyuki. Minutos depois, todas as meninas estão reunidas e o diretor apresenta Koyo como o novo zelador. Sendo assim, elas começam a se apresentar. Fora as outras duas, a primeira se chama Izumi, uma nadadora do segundo ano. A segunda se chama Chio, uma mesa tenista do segundo ano. A última se chama Oba, uma futebolista do primeiro ano. Nosso prota também se apresenta, mas
mas percebe que o clima tá pesado. O diretor já dá aquele conselho e avisa para tomar cuidado com elas, pois todas são osso duro de roer. Não é à toa que o último zelador tremeu na base e foi embora com um dia de serviço apenas. Além disso, se ele pedir demissão, o acordo tá acabado. Mais cedo, os dois estão conversando a sós e o diretor revela ser amigo do pai dele. E ao saber que ele queria fazer medicina na universidade, sugeriu o trabalho de zelador, pois embora ele tenha boas notas, isso não é o suficiente para ganhar uma bolsa. Por esse motivo, o diretor propõe a missão de cuidar das meninas para que possam se formar em ótimas condições físicas e mentais. Considerando o clima, o homem fica na dúvida se será capaz de fazer isso. Na manhã seguinte, ele dá uma analisada no manual de afazeres. Como seus pais trabalhavam, ele sempre cuidou da casa sozinho, então acredita que vai dar conta. Sendo assim, o homem já começa o dia preparando um grande café da manhã. No entanto, ao vê-lo na mesa, Aroma começa a reclamar. Sai daqui, seu cachorro! E mais uma vez o chama de pervertido por tê-la visto se trocando e ainda conta para as meninas que ontem ele estava botando suas mãos nela. Para elas não imaginarem o pior, Miyuki explica que além dele cuidar da casa, também foi contratado para cuidar da saúde delas. Além disso, embora queira negar, Aroma se sentiu muito melhor após a massagem, mas apesar disso, a mulher ainda insiste em não aceitá-lo. Aoba perde a paciência e não aguenta mais ouvir as reclamações dela e as duas começam a discutir. Logo depois, enquanto lavam a louça, Miyuki explica que as duas possuem uma certa rivalidade por serem do primeiro ano. A verdade é que Aoba é uma estrela do futebol e até mês passado estava jogando no exterior. O problema é que é difícil lidar com ela. No entanto, ela conta com ele para ajudá-las. Após isso, ele lava as roupas delas, exceto as roupas íntimas, porém acaba encontrando uma peça. Para piorar a situação, ele ouve uma voz falar que a peça pertence a Aroma. Izumi está escondida atrás de uma árvore e ao percebê-la, o homem fica nervoso. Ela sai disparada enquanto ele a persegue. A garota se esconde e no caminho ele acaba encontrando a Aroma e ao notar sua peça na mão dele, a mulher fica pistola. Vou te matar agora. Minutos depois, ele começa a limpar o corredor. Ao terminar, um certo cheiro chama sua atenção. Ele vai até o quarto e se depara com uma zona de lixo. Com tanta bagunça, ele acaba tropeçando e caindo em cima da Tio, o que o deixa tremendo na base. Aroma é atraída pelo barulho e ao ver a cena, fica irada. Depois disso, uma audiência é marcada para julgá-lo por seus atos e expulsá-lo da casa. Só em pensar que vai ser demitido, o homem fica preocupado. Do nada, Aoba o defende, dizendo que tudo isso não passou de um mal-entendido, pois a culpa é dela de ter deixado a peça na máquina de lavar. E também qualquer pessoa tropeçaria naquele chiqueiro. Aroma fica morrendo de raiva e mesmo não querendo, é obrigada a pedir desculpas para ele. Mais tarde, ele tá no quarto e ainda não consegue acreditar que foi defendido pela Aoba. De repente, ela entra no quarto. Ele a agradece por mais cedo, mas a mulher veio para cobrar o favor. Vai pagar caro. Ela tira seu moletom e diz que a partir de hoje ele vai fazer todas as suas vontades. O manual fala que esse é o dever principal dele, ou seja, o cara está disposto a fazer tudo que estiver ao seu alcance. A garota tira sua blusa e se joga em cima dele, deixando-o envergonhado. Como o seu treino foi cansativo, ela quer uma massagem antes de dormir. Ele tenta se levantar para poder se preparar, mas ela o abraça e diz que não há necessidade de pressa. Há um mês atrás, ela estava na Espanha e acabou fazendo poucos amigos e quer aproveitar esse tempo para conhecê-lo. Ela percebe que as mãos dele são grandes e firmes. Como já vem praticando massagens desde o fundamental, suas mãos acabaram ficando musculosas. Ela vira de costa e quer sentir na prática suas mãos milagrosas. Antes disso, ele comenta que ela é incrível por ter participado de um clube profissional. Aoba reconhece o seu nível e até se gaba de falar espanhol. Ele pergunta o motivo dela largar o clube espanhol e voltar para o Japão. Com o seu talento, ela acredita que pode se destacar em qualquer lugar. Além disso, quis visitar Harajuku e então pergunta qual é o talento dele. O homem é brabo e diz que consegue calcular o peso de qualquer pessoa só de observar. Ao acertar que o peso dela é 46 quilos, isso a deixa surpresa.
Ele começa a massagem e ao tocá-la, a mulher explode de alívio. Ao terminar, ele a cobre e sai para fazer os preparativos para o alongamento, e também espera que ela esteja vestida quando voltar. A Aoba fica indignada, já que sua tentativa de fazê-lo se apaixonar deu errado. Enquanto prepara um chá, ele pensa no motivo dela agir daquela forma, e que talvez seja a carência. A possibilidade de ser uma cilada vem em sua cabeça, por esse motivo decide tomar cuidado para não acabar perdendo a sua bolsa de medicina. No quarto, ela revela que quer apenas um romance no ensino médio, mas se não conseguir ao menos fisgá-lo, nunca vai arrumar um namorado. O problema é que sempre que é tocada pelas mãos dele, a mulher fica nas nuvens. Apesar disso, ela promete resistir aos alongamentos e conquistá-lo. Por outro lado, ele pretende fingir que está tudo normal. Chegando no quarto, ela continua despida, mas o homem finge que está tranquilo com isso. Ela bebe o chá que ele trouxe para aquecer o corpo para o alongamento. Após beber, o alongamento começa e ao pegar na perna dela, a garota se esforça para não perder a cabeça. Durante o processo, ele acaba chegando mais perto do rosto dela, o que a deixa envergonhada. Ela aproveita essa chance e o abraça. Ao fazer isso, o homem fica envergonhado, mas finge naturalidade, pedindo para ela levar o alongamento mais a sério. Vendo que não funcionou, isso a deixa nervosa. Em seguida, ele continua com a massagem, deixando-a numa situação ainda mais complicada. Ela começa a ficar ofegante e seu corpo suar bastante, mas isso está acontecendo por causa do chá de rosas, que estimula a circulação e ajuda a relaxar. Ele continua a massagem, mas tem certeza que isso é uma cilada para despedi-lo. No entanto, isso não vai ser o suficiente para fazê-lo desistir do seu sonho. Além disso, se conseguir passar por essa provocação, acredita que será mais fácil no futuro, quando for médico e atender outras mulheres. Ela começa a cantar a vitória, pois acredita que seu corpo vai distraí-lo. Mas ao olhar para ele, o cara entra no modo sério. O alongamento chega no seu ápice, e ao terminar, a mulher fica completamente perdida no mundo da lua. Nessa hora, Izumi aparece no quarto e a vê os dois presume que estão fazendo coisas pervertidas. Imediatamente, eles explicam que estavam apenas fazendo alongamentos. Ela fica desconfiada, já que alongamentos são feitos de roupa. A Aoba conta que o motivo foi o chá de rosas, que a fez suar bastante. Ao ouvir isso, Izumi faz uma anotação em sua caderneta. Koyo fica curioso para saber o que foi escrito, mas ela diz que é segredo e se retira. Por causa dessa confusão, a Aoba reclama, principalmente por seu plano dar errado. Ao ouvir isso, ele pergunta se ela estava armando para cima dele, na intenção de despedi-lo. Ao dizer que não era esse o objetivo, uma ideia vem à sua mente, o que a faz questioná-lo se ele estava fazendo de tudo para não cair nas investidas dela. E dessa vez, ele não consegue esconder sua vergonha. Ver isso a deixa feliz, pois significa que ainda tem chance. Depois disso, ela se veste e pretende voltar outras vezes para fazer alongamentos. Antes de sair, ela o ameaça, dizendo que vai demiti-lo se ele não fizer tudo o que ela mandar, o que o faz pensar que realmente a Aoba estava planejando demiti-lo. Lá fora, ela revela que é melhor ele acreditar que sua intenção era essa, pois agora tem um novo brinquedo para brincar, mas na próxima garante que vai deixá-lo fora de si. No dia seguinte, o homem tá sua morte, pois não conseguiu dormir depois de toda aquela cena. O celular toca e ele acaba recebendo uma imagem da Aoba, enviado pela Izumi, e o chama para ir até o seu quarto para trocar uma ideia. Isso o deixa bastante preocupado. Ao chegar no quarto dela, ele fica surpreso ao vê-la desenhando um mangá. Mesmo acreditando que seja outra cilada, ele não perde tempo e já procura o motivo de ter sido chamado. Ela fica envergonhada e pergunta se ele é um garoto de programa, pois o homem mal chegou na casa e já estava de brincadeirinha com a Aoba. Ele fica nervoso e explica que aquilo era apenas um alongamento para dormir melhor, mas claramente ela não cai nesse papo. Apesar disso, a curiosidade bate e ela quer saber como ele conseguiu conquistá-la tão rápido. Para não piorar o mal-entendido, ele conta que fez apenas uma massagem e sugere mostrar na prática, massageando os ombros dela. Porém, a garota recusa na hora, pois não quer ser mais uma na fila dele. Ele pergunta o motivo para tantas perguntas. Ela diz que está coletando material para o seu mangá de comédia romântica. Um dia vai largar a equipe de natação para virar uma mangaka profissional. Nunca vai ser. Ouvir isso o deixa preocupado, pois se ela fizer isso, ele perde sua bolsa de medicina. O problema é que ela acredita que não é boa para natação, diferente das outras meninas que são todas elites. Além disso, nunca ganhou nenhuma competição do primeiro ano. Mesmo conseguindo bons resultados no treino, quando vai competir, o nervosismo bate e acaba perdendo todo o foco.
Ouvir isso o deixa triste, e mesmo sabendo que terá problemas, não pode forçá-la a ficar no esporte. Sendo assim, ele pergunta se ela odeia a natação. A mulher começa a chorar e revela que ama a natação, e que amanhã haverá uma pequena competição que seu instrutor escreveu, na intenção de ajudá-la a ganhar mais confiança. Porém, se perder, vai largar o esporte para sempre. Sabendo que não se trata de odiar o esporte, isso o deixa pensativo. No dia seguinte, as alunas se preparam para a prova e nosso prota vai assistir. Mais cedo, Miyuki e ele estão conversando sobre Izumi. Embora ela nunca tenha ganhado nenhuma prova, a garota é braba e tem o potencial para competir a nível mundial. Não é à toa que ela vive quebrando seus recordes durante os treinos. Izumi termina o seu aquecimento em um bom tempo e o seu treinador está confiante na vitória dela. Ao vê-la, nosso prota tem certeza que a garota leva jeito para a natação. Minutos depois, ela está indo pro vestiário e ele vai atrás dela. Como é cedo para se aposentar, ele traz algo para ajudá-la. Ela pensa que se trata de uma loção para massagem, o que a deixa tremendo na base. No vestiário, ela tá com 2 peças de roupa na mão, mas se recusa a usá-las. Ele entra no vestiário e reclama ao vê-la ainda de maiô. O problema é que ela tá morrendo de vergonha de usá-las. Porém, o uso do maiô não será um problema. Sendo assim, ele fala que a massagem servirá para aliviar os nervos dela. Mas antes de começar, ela deixa claro que não será seduzida no processo. Após se deitar, a curiosidade bate em relação à loção. No entanto, se trata de um óleo aromático. Seu cheiro ajuda a regular o sistema nervoso, perfeito para o estresse e a ansiedade. Ao massageá-la no braço, o coração da mulher dispara. Em seguida, vai para as pernas e a sensação de alívio só aumenta. Enquanto é massageada, ela sente que está em um campo de lavandas. Ao terminar, ele explica que estimulou algum dos pontos de pressão nas mãos dela, pernas e cabeça. Mas isso não será o suficiente para aliviar a ansiedade. E pergunta o que se passa na mente dela quando está nadando. Não tô lembrado não. Em seus pensamentos, nadar é prazeroso e muito divertido. A teoria dele é que ela se preocupa demais em atender às expectativas da escola e do treinador. Então, a aconselha a se livrar desse tipo de pensamento. O problema é que ela nunca consegue fazer isso. Para a sorte dela, ele conhece um ponto de pressão que vai ajudá-la a esvaziar a mente. Como hoje vai ser o seu último dia de natação caso não consiga se sair bem, ela aceita fazer isso e pergunta onde fica esse ponto. Ele aponta para o meio dos melões dela e a garota fica sem reação. Enquanto isso, o treinador está conversando com os organizadores da prova. A vice-diretora aparece para saber como Izumi está. Ele diz que a garota está firme e forte e com certeza vai ganhar. Ouvir isso a deixa feliz e pergunta onde ela tá. Ele fala que ela saiu com o zelador da casa onde ela mora, pois o diretor mandou ele cuidar da saúde mental dela. A diretora já está ciente de quem é o zelador e não vê a hora de conhecê-lo. No passado, quando Izumi entrou para a natação, gostava tanto da água que passava o dia inteiro na piscina. Ao chegar na 4ª série, acabou ganhando seu primeiro troféu no torneio regional de Tóquio. Após ser elogiada pelo seu treinador e pela sua mãe, isso a deixou feliz e passou a se dedicar em dobro. Com o passar do tempo, as expectativas deles passaram a pressioná-la, ao ponto dela não conseguir mais vencer nenhuma prova, tornando-se uma espécie de maldição que aprendia. E no fim, isso a fez querer desistir do esporte. De volta ao presente, embora não queira que ele pegue nos seus melões, também não quer desistir de nadar. Sendo assim, a mulher decide arriscar tudo pelo seu amor à natação. Ele derrama o óleo aromático na mão e começa a massagem, e faz o possível para não deixar ela desconfortável. A massagem é tão intensa que ela não consegue nem esconder os gritos. Ao ver que está funcionando, ele comenta que essa é uma carta na manga que sua mãe utilizava, salvando vários atletas em suas fases ruins. Do nada, Izumi segura a mão dele ao sentir que ele está pegando leve na massagem. É evidente que ela quer ganhar essa prova e por isso pede para vir com a potência máxima. Ouvir isso o deixa sem reação e o faz lembrar de sua mãe dizendo que não basta só massagear o ponto de pressão, é necessário aplicar força. Ao lembrar disso, o homem fica determinado e derrama todo o óleo no corpo dela. Ao posicionar as mãos, a mulher fica envergonhada. Com todo esse óleo, a nova aplicação de força na massagem a faz se sentir submersa na água, livre como uma sereia.
Ao terminar, ela fica muito feliz e com a mente pronta para competir. A garota gostou tanto da massagem que adoraria repeti-la em um outro momento. O homem fica feliz em ouvir isso e promete fazer de novo. Em seguida, ele se retira do vestiário e comemora o sucesso da massagem. Mas pro seu azar, a vice-diretora aparece. Porém, ele não faz ideia de quem ela seja. Ela conta que trabalha na Universidade Seiwa como vice-diretora e pergunta o que os dois estavam fazendo sozinhos no vestiário. Ele fica meio sem graça e explica que estava apenas fazendo uma massagem para aliviar a atenção dela. O problema é que ela ouviu os gritos e presume que os dois estavam fazendo coisas pervertidas. Ela o põe contra a parede e, já que era apenas uma massagem, pede para ele fazer uma nela. O treinador acaba aparecendo e a chama, pois a competição já vai começar. Por causa disso, ela pretende deixar essa massagem para depois. Antes de sair, ela revela que é contra a missão que o diretor deu para ele. E se em algum momento ele colocar as mãos em uma de suas queridas alunas, o negócio vai ficar feio para o lado dele. Elas estão em uma fase sensível de suas carreiras e romance está fora de questão. Logo depois, Izumi ganha a competição e uma colega se aproxima para saber o segredo da vitória. Ela dá uma boa olhada na garota e, ao imaginar fazendo massagem, se recusa a contar. Mais tarde, ela está praticando seus desenhos para o mangá. Do nada, nosso prota aparece para fazer a massagem como havia prometido, deixando-a numa situação complicada. No entanto, isso não passa de um sonho. Mesmo no sonho, a sensação da massagem foi muito boa, o que a deixa ansiosa para fazê-la novamente. Na noite seguinte, eles comemoram a vitória da Izumi com um belo de um jantar, preparado pelo nosso prota. Izumi fica impressionada com a sua arte da culinária. Às vezes, ele ajudava sua tia em um restaurante, por isso é profissional. Aoba se aproxima e elogia suas habilidades. Ao ver isso, Aroma esquenta a cabeça e as duas começam a discutir. Chio fica feliz pela vitória da amiga e, considerando que estava numa fase ruim, pergunta como superou esse obstáculo. Ela conta que foi graças à milagrosa massagem do nosso prota, que ajudou a clarear sua mente, e aproveita o momento para agradecê-lo. A curiosidade bate e Miyuki pergunta o que ele fez, mas antes de contar, a garota tampa sua boca e diz que é segredo. Aoba e Aroma ficam indignadas, mas a mulher se recusa a falar. Por outro lado, Miyuki respeita a decisão dela. Logo depois, Aoba desiste de continuar a refeição. Ao ver o prato ainda cheio de comida, nosso prota insiste para ela comer, para obter energia. No entanto, a mulher só vai comer se ele der a comida na boca dela. Ele não gosta nem um pouco disso. Ela se aproxima dele e o lembra de fazer tudo o que ela pedir. Vendo que não tem escolha, ele põe a comida na boca dela, o que a deixa muito feliz. Em seguida, o abraça e o agradece. Ao vê-los juntos, Izumi e Aroma ficam incomodadas. Ao perceber, imediatamente ele pede para soltá-lo. Ela acredita que ao menos fez o coração dele palpitar, e então o larga. Miyuki fica feliz de ver que ele tem se dado bem com as meninas. Minutos depois, enquanto ele lava a louça, Aroma percebe que Chio tá com sono e presume que o motivo foi passar a noite toda no videogame. Ela não discorda, pois estava tentando vencer o seu rival em um jogo. Miyuki também comenta que ela faltou ao treino de ontem e espera que o motivo não seja o videogame. A garota nega tudo, mas a sua cara diz outra história. Apesar disso, ela garante que vai treinar amanhã. Ao mesmo tempo, nosso prota apenas observa. Mais tarde, Chio tá tendo dificuldades para derrotar o seu rival no jogo. Já são meia-noite, mas a mulher insiste em jogar outra partida. De repente, ela ouve uma batida na porta e pede para a pessoa entrar. Para a surpresa dela, nosso prota aparece na intenção de fazê-la dormir mais cedo, e como pedir não vai adiantar de nada, decide ajudá-la com o jogo, e explica que foi encarregado pelo diretor de ajudá-las a focarem no esporte, e se ela faltar aos treinos, será punido. Sendo assim, seu objetivo é deixá-la com 100% de energia para vencer o jogo e dormir mais cedo. A dúvida toma conta e ela quer saber como será feito. Por causa do jogo, os olhos dela estão cansados, ou seja, esse tipo de cansaço costuma vir do pescoço e dos ombros. Ouvir isso a deixa surpresa. Ela não vê nenhum problema em ser massageada e pede para começar pelo pescoço. No entanto, ele revela que existe outra massagem que pode ser feita nas axilas, que também destrava o pescoço. Mas ao ouvir axilas, a mulher não curte muito a ideia. Porém, se a massagem for boa, ela aceita e pede para não fazer cócegas nela. O homem confia nas habilidades
qualidades que tem e garante nenhuma cócega. Ao convidá-la para se deitar na cama, se depara com uma grande bagunça. Ela aproveita essa oportunidade para pedir uma limpeza geral no quarto. Já que a intenção é não fazê-la perder nenhum treino, ele aceita. Ele põe várias garrafas em um saco e depois percebe que todas elas são de água mineral e chá verde. Do nada, ela pergunta de qual ele gosta mais, da Izumi ou da Aoba, e acredita que as duas estão afim dele. Ao ouvir isso, o homem fica preocupado e lembra da diretora dizer que romance está fora de questão. Tio manda real e aconselha a parar de dar bola, caso não tenha interesse. Além disso, as duas estão preocupadas demais com o esporte e não tem tempo para relacionamentos. Imediatamente, ele nega que tenha dado bola para elas. Já ela diz que está tranquila em relação a ele, pois já teve outros relacionamentos e não é emocionada. Após a limpeza, ela deita na cama e a massagem começa. De repente, algo chama a sua atenção. Embora seus músculos estejam perfeitamente equilibrados, os ombros dela estão muito tensos, impedindo de mostrar todo o seu potencial. Ela fica de lado e ele começa a alongar suas axilas. Ao pressioná-las, a garota começa a sorrir sem parar. No entanto, ao pressionar novamente, a mulher começa a gritar de dor. Ele pega a mão dela e aplica uma certa pressão, e revela que essa é a mesma pressão que tem usado nas axilas. Mas dessa vez a mulher não sente nenhuma dor. Nas axilas tem alguns músculos que contribuem para a dor no pescoço, mas o motivo da dor vem de pequenas estruturas chamadas linfonodos, e se não forem massageadas, a circulação sanguínea vai piorar, causando ainda mais dor. A massagem vai ser um pouco dolorosa, mas garante que tudo isso vai se resolver. O problema é que a garota não gosta nem um pouco de sentir dor. É evidente que ela quer largar o vício nos videogames, pois os músculos equilibrados do seu corpo mostram que leva a sério o seu treino. Além disso, todas as garrafas que encontrou no quarto, nenhuma era de refrigerante. Embora cuide muito bem do corpo, ela é muito competitiva e por esse motivo não larga o jugo. Ou seja, nunca desistir faz parte da sua personalidade. Mas isso não chega a ser um problema, pois todo competidor precisa ter sede de vitória. Ao ouvir isso, a mulher fica sem reação. Apesar da massagem ser dolorosa, ele quer saber se ela topa continuar. A mulher está preocupada, pois não quer sentir nenhuma dor. Por outro lado, o homem nem esconde o fato de que vai doer, o que significa que esse é o momento de colocar a determinação dela à prova. Não vai dar não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra! Ouvir isso a deixa tremendo na base. Apesar disso, decide confiar nele e aceita continuar a massagem, o que o deixa feliz, abrindo um baita de um sorriso. Ao vê-lo, ela fica impressionada, pois não acreditava que ainda existiam homens sinceros e puros como ele. Com essa personalidade que ele tem, ela acredita que logo logo Izumi e Aoba vão cair de amores por ele. No entanto, ela prefere os playboyzinhos e elegantes, e na sua visão nosso prota tá mais para um cientista maluco, ou seja, não faz o seu tipo. Após isso, ele derrama um óleo na sua mão e aplica na região das axilas, dando início à massagem. A dor toma conta e a faz sentir como se estivesse acorrentada numa cruz, e para piorar ainda leva uma marretada. A cada marretada, a dor só aumenta e a lágrima desce. Ao abrir os olhos, vê o homem completamente concentrado no trabalho. Ele aplica força nas axilas, dando a sensação de que o corpo dela está sendo eletrocutado. Porém, a dor fica ainda mais intensa, o que a deixa numa situação complicada. Embora queira desistir, sua vontade de derrotar o seu rival e focar totalmente no tênis de mesa fala mais alto, o que lhe dá força para continuar. A massagem termina e a dor some completamente, o que a deixa muito aliviada. Ele conta que no fundamental tentou fazer essa massagem com 15 lutadores de sumô sub-15 e também com um jogador mais velho de rugby, mas eles não aguentaram a pressão e desistiram. Embora tivesse dúvidas em fazer essa massagem numa garota, ele confiou na determinação dela. Apesar de parecer muito fofa e delicada, a mulher é braba e tem uma vontade de ferro. Ao ouvir isso, os seus olhos brilham. Agora que tá mais tranquila, ela pode vencer o seu rival e participar do treino de amanhã. No entanto, ela diz que vai dormir e o agradece e em seguida o empurra para fora do quarto. Ele fica confuso e não faz a menor ideia do que acabou de acontecer. Enquanto isso, a garota está envergonhada por ter sido chamada de fofa. Seu coração está disparado, o que é estranho, pois o nosso prota não faz o seu tipo. Além disso, diferente da Izumi e Aoba, ela já se apaixonou por vários caras, mas querendo ou não, agora a mulher tá gamada no nosso prota. Na manhã seguinte, ele sai para o seu primeiro dia de aula. Mesmo que cumpra a missão do diretor, só vai ganhar a bolsa de medicina se tirar boas notas. Ou seja, ele precisa estudar muito para se formar em medicina esportiva. Ao chegar na faculdade, os alunos estão olhando para o mural para saber em qual sala
vão ficar, e o nosso prota descobre que vai ficar na sala 1B. De repente, Aroma e Aoba começam a discutir, pois as duas também estão na sala 1B. Ao ver isso, o homem fica preocupado com os seus estudos. Para piorar, na sala de aula ele acaba sentando entre as duas. No final da aula, Aoba começa a incomodá-lo, deixando-o desconfortável. Nessa hora, uma veterana aparece na sala procurando por ele. Imediatamente, Aoba se sente ameaçada. Lá fora, ela se apresenta pelo nome de Moeko, uma aluna do terceiro ano e também colega da Miyuki no time de vôlei, e que soube pela Miyuki que ele é brabo na arte da fisioterapia. Ela segura a mão dele e o convida para um acampamento de treino que o time vai fazer no sábado agora. Ele fica desconfortável e pede para ela soltá-lo. Ao fazer isso, a mulher fica envergonhada e diz que o ponto de encontro será na escola às 7 horas e então sai disparada. Sabendo que Miyuki está envolvida nesse treino, sua única escolha é participar também. Na manhã seguinte, o homem já está no ônibus e fica desconfortável na presença das meninas. Além disso, Miyuki não fazia ideia da sua vinda com o time. Então, ele explica que foi convidado pela Moeko e pensou que ela tinha avisado. Uma das garotas presume que ele veio apenas para ficar juntinho da Miyuki. Ao ouvir isso, o homem já começa a se arrepender de ter vindo. Ao chegar no acampamento, as meninas já começam uma corrida de aquecimento. Na temporada passada, elas conseguiram chegar nas semifinais do Intercolegial e do torneio de primavera, e o motivo desse treino é para que possam vencer dessa vez. Embora todas estejam em sincronia, Moeko não aguenta acompanhá-las e começa a pedir arrego. Nosso prota aproveita para saber o motivo de ter sido convidado. A verdade é que a Miyuki é uma das melhores atletas do país e está sempre motivando o resto do time a alcançá-la. O problema é que são poucos aqueles que conseguem acompanhá-la. Por esse motivo, o treino do ano passado deixou todas exaustas. No entanto, todas almejam conseguir o título nacional desse ano. Sendo assim, ele foi convidado para ajudá-las, evitando que sofram lesões durante o treinamento. Porém, ele tem dúvidas se será capaz de cuidar de 30 integrantes do time. O aquecimento termina e Moeko aproveita para apresentá-lo para o time e conta que o homem é brabo na fisioterapia e vai estar disponível para cuidar delas quando precisar. Ouvir isso deixa Miyuki feliz e garante para o time que ele manda bem no trabalho, o que as deixa mais aliviada. Após isso, uma garota com cãibra é levada até ele. Ao deitar-se, um alongamento é feito na sua perna e a garota grita de alívio. A próxima aparece com o ombro travado. Ao movimentar o braço dela, a mulher já sente a melhora. A terceira deu um mau jeito na cintura e ao tocá-la, a mulher fica perdida nas nuvens. Mais tarde, na pousada, nosso prota tá exausto por ter cuidado de 10 pessoas. Para piorar, a Moeko aparece e o leva até uma sala e, para sua surpresa, tem 6 garotas à espera dele. Apesar disso, ele não se amedronta e se prepara para o ataque. Os alongamentos começam, levando cada uma ao ápice do alívio. Ao terminar, o homem fica só o pó da rabiola. Logo depois, Moeko agradece pela ajuda e, ao vê-lo cansado, ela sugere que ele use as águas termais da pousada, pois pelo horário todas as meninas já saíram do banho. Depois disso, ele está nas águas termais e comenta que cuidar de 16 pessoas não é fácil e que seus braços e ombros já estão pedindo arrego. De repente, Miyuki ouve a voz dele. Ao vê-la na fonte, imediatamente ele pede desculpas e se prepara para sair, mas ela o impede, dizendo que quer trocar uma ideia. Ela então pede desculpas, pois o time tem dado muito trabalho para ele, mas isso não o incomoda, pois trabalhar com o time profissional é uma boa oportunidade para o seu futuro como médico. Ouvir isso a deixa mais aliviada. Porém, ela acredita que é uma péssima capitã e só percebeu que estava exagerando nos treinos quando a Moeko lhe avisou. Por outro lado, ele acredita que o problema não são os exercícios e que o motivo das lesões são por não descansarem o suficiente para o próximo treino. A verdade é que Miyuki é diferente das suas colegas de time. Enquanto ela tem um porte físico para peitar de frente com qualquer atleta mundial, as outras ainda são apenas colegiais normais, ou seja, cada uma é diferente e é preciso treinos e cuidados individuais. Moeko deve ter percebido isso e por esse motivo o convidou para vir. Sendo assim, ele diz que ela não é uma péssima capitã e a aconselha a confiar mais na Moeko, que é a sua vice-capitã. Além disso, pretende ajudar o time da melhor forma possível. Ouvir isso deixa ela admirada. Ela também o aconselha a cuidar melhor de si mesmo, pois ouviu ele reclamando do braço e do ombro. Ao chegar mais perto, ela pede para ele ensinar ela a fazer massagens, para que também possa cuidar dele. Ouvir isso o deixa envergonhado e também não acha uma boa ideia, pois ela já tem problemas demais para resolver. A mulher não liga para isso e sempre quis aprender massagem. Então ele decide ensiná-la o básico. Isso a deixa animada e quer aprender imediatamente. Como os dois estão no banho, ela põe uma venda nos
os olhos dele para evitar qualquer constrangimento. Ele vai começar por um alongamento para relaxar o corpo e pede para ela segurar o seu cotovelo e ombro. Ao fazer isso, ele fica impressionado, pois de primeira ela conseguiu fazer uma pressão perfeita, o que o faz pensar se a mulher é uma gênia da massagem. Enquanto aplica a força corretamente, ele acredita que com bastante experiência ela pode se tornar uma massagista de primeira. O próximo exercício é um alongamento dos braços virados para trás. Esse segundo alongamento é um dos mais complicados, porém a garota executa com perfeita maestria. Em seguida, ele põe os braços atrás da nuca e ela começa a puxar os seus cotovelos para trás. Ao terminar, ele explica que esses 3 alongamentos após o treino são ótimos para tirar o cansaço. Depois dos alongamentos vem a massagem. Ela sugere pôr uma toalha naquele banco e usar como mesa. Embora não queira exagerar na boa vontade dela, a curiosidade em ser massageado por ela é maior. Já na mesa, a primeira massagem é nos ombros e por instinto a mulher consegue localizar os melhores lugares para massagear. Quando pequeno, ele também fazia o mesmo. Além disso, são poucos os que sabem onde ficam os pontos de pressão. Mesmo sem pedir, ela acaba massageando os músculos do pescoço, mostrando eficiência. Por causa disso, ele decide ensiná-la o processo geral da massagem, pois assim ela vai poder ter mais liberdade para fazer o que achar melhor. Vai ser como uma improvisação musical para mostrar todo o seu talento. Para que ele possa ensinar, ela se deita para ver como funciona. Como é necessário costas flexíveis para jogar vôlei, vai mostrar 4 tipos de massagem. A primeira é focada nos músculos da espinha e a segunda nos eretores, 2 exercícios que aliviam bastante a pressão nas costas. A terceira será feita no quadrado lombar, responsável por girar o quadril. E o último é o levantador de escápula, que conecta o pescoço às escápulas. Ao massagear esse ponto, você ganha mais mobilidade no pescoço e ombros, 2 músculos que são essenciais para uma jogadora de vôlei. Ao explicar tudo, ele se deita para ser massageado. Para Miyuki, é a primeira vez que vê o corpo de um homem de tão perto, e mesmo não praticando nenhum esporte, o homem até que tem um bom porte físico, o que a deixa um pouco vermelha. De volta ao foco, ela começa a massageá-lo. Seu esforço é tanto que seus dedos começam a doer. Ao perceber que ela tem aplicado forças demais nos dedões, ele a aconselha a usar o peso do corpo no movimento. Ao fazer isso, fica surpresa com a facilidade que fica. Ela também usa o joelho a seu favor, o que deixa o processo ainda melhor. Nosso prota sente o impacto dessa mudança. Além disso, a massagem dela possui um dos elementos mais importantes, a famosa hospitalidade, que é saber cuidar bem do seu cliente. Ao terminar, ele a elogia, pois a mulher nem parecia uma iniciante. Porém, como seus braços agora estão cansados, é a sua vez de ajudá-la, o que a deixa sem reação. Mas antes de começar, vai verificar as áreas do corpo que estão mais tensas. O homem é tão brabo que vai fazer tudo isso com os olhos vendados. Ao sentar, ele começa a tocá-la e a mulher já começa a ficar nervosa. Em seguida, parte para o joelho e a garota fica vermelha igual tomate. Ao terminar, algo chama sua atenção, pois não conseguiu detectar nenhum cansaço, mesmo ela passando por todo aquele treino pesado. Então ela revela que após o treino não sente nenhum cansaço e o motivo deve ser os alongamentos que faz no final. Ouvir isso o deixa em choque, pois percebe que a razão para ser tão boa na massagem é que ela conhece muito bem o próprio corpo. Apesar disso, ela ainda quer receber uma massagem dele, mas como não há motivos para a massagem, ele a aconselha a ganhar tempo extra de sono. Ouvir isso a deixa triste. Ela o agradece e começa a se retirar. Mesmo não conseguindo massageá-la, ele promete ajudá-la no que precisar. Isso a deixa muito feliz e pretende cobrar a promessa. Após isso, o tempo passa e o treinamento chega ao fim, e todos voltam para casa. Ao chegar na escola, Moeko agradece nosso prota pelo apoio que deu. Miyuki também faz o mesmo e se aproxima para dizer que não esqueceu daquela promessa. Nessa hora, ele recebe uma ligação da Aoba dizendo que a Aroma sofreu um acidente de bicicleta e isso o deixa muito preocupado. Um tempo depois, os dois voltam correndo para casa. Ao chegarem, encontram a Aroma na cama com o tornozelo todo enfaixado. Ela avisa que está tudo bem, mas levará 2 semanas para curar o tornozelo torcido, o que deixa Miyuki aliviada, pois o tempo não vai impedi-la de jogar no torneio do mês que vem. O problema é que vai ficar de repouso todo esse período. A Aoba aparece com gelo e acredita que ela não vai aguentar ficar quieta todo esse tempo. Aroma discorda disso e as duas começam a se estranhar. Embora esteja cansada da viagem, Miyuki pede para nosso prota cuidar da recuperação da Aroma. Ele a aceita com muito prazer, mas a mulher não gosta nem um pouco da ideia. No dia seguinte, ao terminar todas as tarefas da casa, nosso prota vai até o quarto da Aroma para ajudá-la com o que precisa.
precisar. Ela o agradece pela preocupação, mas não quer ser vigiada e garante que não vai fugir para treinar escondida. Além disso, tem pegado mais leve no treino, como ele havia pedido. E para provar que tá falando a verdade, pede para ele fazer uma massagem. Ouvi-la pedir por uma massagem o deixa um pouco surpreso. Antes de começar, ele pergunta se ela sente algum desconforto pelo corpo, mas a verdade é que a mulher tem se sentido muito bem ultimamente. No entanto, para ter certeza, ele começa a massagem pelos ombros, e ao tocar percebe que não estão tensos. O resto do corpo também encontra-se em boa forma, o que o deixa feliz por vê-la seguindo seus conselhos. Sendo assim, decide que o mais adequado é fazer uma massagem relaxante, para ajudá-la depois do susto do acidente. Depois disso, ele traz um incenso aromático de madeira de cipreste, para acalmá-la e fazê-la se sentir numa floresta. Ao dar início à massagem, o incenso já começa a fazer o efeito, o que a faz suar frio. Em seguida, pula para os ombros dela, e a garota se segura para não gritar. De repente, ela se vê no meio de um riacho e uma onda de alívio se aproxima, o que a faz soltar um grito na hora. Ao terminar a massagem, ele se retira para jogar as cinzas do incenso fora. Ao voltar para o quarto, não encontra nenhum vestígio da mulher, o que o deixa tremendo na base. Imediatamente, ele sai à procura dela, pois se ela treinar no seu estado atual, vai precisar de mais um mês para se recuperar e no processo vai acabar perdendo o torneio. Ele vai até a escola, onde encontra o time de basquete treinando e se aproxima de uma garota para saber da Aroma. Ela diz que a Aroma não veio para o treino e que provavelmente deve estar em casa se recuperando, o que o deixa ainda mais preocupado, sem saber onde ela foi. Ao vê-lo, a garota fica curiosa para saber se ele é o namorado dela, mas ele conta que é apenas o zelador da casa dela e explica que a Aroma acabou fugindo. A garota conta que a Aroma tem pegado mais leve nos treinos por causa da saúde e pensou que ela realmente estava descansando em casa. Já que isso é verdade, ele tenta entender o motivo dela ter fugido. A garota revela que a Aroma foi a única do primeiro ano escolhida como titular para participar do torneio do mês que vem, e talvez essa responsabilidade esteja pressionando ela. Apesar disso, a mulher é braba e tem evoluído a cada dia no esporte. Embora lhe falte um pouco de força física, ninguém do time a supera em técnica e instinto de quadra. Ela se lembra de uma colega dizendo que a Aroma tem treinado numa quadra embaixo de uma ponte. Ao ouvir isso, o homem não perde tempo e se retira. Ao descobrir que ele é o zelador, ela se lembra de ver a Aroma se alongando, e o motivo foram os conselhos do zelador, para que ela alcance uma performance melhor. Por causa disso, a garota fica mais aliviada em saber que a Aroma está sendo bem cuidada. Enquanto corre, nosso prota acredita que após a Aroma ser escolhida como titular e logo depois sofrer o acidente, isso provavelmente abalou a mente dela. E não perceber as reais emoções dela o faz se sentir culpado, pois a medicina do esporte não se trata apenas de avaliações físicas, mas também é importante o tratamento emocional da pessoa. Ao chegar na quadra, se depara com ela sentada em um banco, segurando uma bola de basquete. Ao vê-lo, ela pergunta como ele adivinhou onde ela estava, e ele revela que foi a capitã dela que contou sobre o lugar, o que a deixa indignada. O homem também deixa claro que não gostou dela ter saído escondido para treinar. Ela então revela que não estava treinando, apenas saiu para tomar um pouco de ar fresco, e não pediu permissão porque achou que ele não ia deixar, mas ela não o culpa, pois está ciente da preocupação dele. A verdade é que ontem foi escolhida como titular do próximo torneio, e também acreditava que treinar muito era a solução para melhorar. Apesar disso, seu corpo não estava no nível do basquete colegial, e não conseguia ajudar o time, mas depois de seguir os conselhos dele para melhorar o corpo, seu nível melhorou muito. E quando soube que seria a titular, ficou muito feliz, mas depois do acidente sente que voltou a ser um peso morto para o time. Do nada, o homem pede para apalpar os glúteos dela, o que deixa a mulher nervosa. Ele explica que é necessário para resolver o problema dela. Sendo assim, ela acaba aceitando e se deitando no banco, e então a massagem começa. Em seguida, ele fala que é possível fazê-la voltar aos treinos. Embora seja boa na quadra, a capitã disse que lhe falta força física, mas ela pode superar essa fraqueza. A verdade é que muitos jogadores com pouca força física possuem troncos subdesenvolvidos, o que significa que não treinam direito os glúteos. Como esse também é o caso dela, sugere alguns treinos de glúteo, que não vão forçar o tornozelo. No entanto, ainda vai passar 2 semanas sem pisar numa quadra, o que a deixa incomodada. Por outro lado, ele vê isso como uma boa oportunidade para ela fortalecer o seu tronco de maneira sólida. Mesmo que fique um pouco enferrujada, vai compensar com força física, elevando seu potencial para um nível ainda maior. Além disso, menciona que falhou com ela e com as meninas, pois o seu trabalho vai além de fornecer tratamento médico e que também é necessário cuidar do emocional delas. Mas agora que entende os seus sentimentos, pretende
ajudá-la para alcançar a melhor performance possível. Ao estender a mão, pede para acreditar nele mais uma vez. Ouvir tudo isso a deixa impressionada e, ao segurar sua mão, decide confiar nele. Ela diz que já o vê como seu personal trainer e pede para não ser tratada como uma paciente, mas sim como uma amiga, o que o deixa sem reação. 2 semanas se passam e a mulher acorda disposta e pronta para começar mais um dia de exercícios. Ao terminar, a garota fica só o pó da rabiola. Logo depois, se arruma para ir à escola. No caminho, como já faz um bom tempo desde o acidente, se o médico lhe der alta, vai poder jogar novamente. A Oba pergunta se foi uma boa ideia treinar quando deveria ficar apenas de cama, mas a verdade é que a sua rotina de treino foi aprovada, graças ao nosso prota que conseguiu a permissão do médico. De repente, as meninas do vôlei aparecem e cumprimentam nosso prota. Ao vê-lo com as meninas, elas ficam curiosas para saber qual delas é a sua namorada. Ele explica que são apenas amigos que moram na mesma casa, e então as duas se apresentam. Uma das meninas de cabelo vermelho tá com um probleminha no ombro e pede a ajuda dele, e o homem fica feliz em ajudar. Ela promete entrar em contato mais tarde, e em seguida as 3 se retiram. A Roma fica incomodada e quer saber quem são elas. Ele explica que são as veteranas do time de vôlei e que as conheceu no acampamento de treino. Apesar disso, ela não gosta nem um pouco dessa intimidade toda. A Oba também se sente da mesma forma. Nessa hora, a diretora aparece perguntando que confusão é essa na frente da escola. Eles ficam assustados. A diretora diz que precisa conversar com o nosso prota e fala para ele encontrar ela na sala de atividades do prédio B, depois das aulas. A Oba e a Roma perguntam o que ele fez para irritar a diretora, porém nem ele mesmo sabe. Já após as aulas, ele vai até a sala onde ela está e pergunta o que ela quer. Ela diz que ultimamente as garotas da escola têm falado muito sobre ele, e até dizem que ele é o responsável por suas vitórias e melhoras físicas. Ela tranca a porta, abre a blusa e diz que quer receber uma massagem nos ombros. Ela quer saber qual é a real personalidade dele. Assim que ele demonstrar safadeza, vai expulsá-lo. Ela percebe que ele nem se abalou com isso, então vai mais a fundo, pois pretende suar a camisa. Ele toca nos ombros dela e a mulher já fica em choque. Porém, ela tenta resistir para chegar ao seu objetivo. Ela imagina que ele não vai resistir e a qualquer momento vai tocar em seus melões. Ela percebe que está quase vencendo o jogo, porém ele aponta na direção da pelve dela e diz que a causa da dor nos ombros vem de lá. Ela acha que ele está brincando, pois nem sequer tocou em sua pelve para saber disso. Ele diz que percebeu por conta da postura dela. Ela senta sempre com as pernas cruzadas e essa postura desalinha sua pelve. Ela ainda duvida, pois ele nem sequer tocou para avaliar. Então ele revela que não é a primeira vez que faz uma massagem nela e diz que a ajudou no dia em que chegou na cidade, quando ela caiu e ficou com dor na lombar. Ele diz que só percebeu que era ela agora, pois naquele dia ela estava de cabelo solto e após isso só a viu de coque. Ele nunca esquece de um corpo que ele tratou, então diz que se ela quiser ele pode passar alguns exercícios para aliviar a dor na lombar e vai regular sua pelve. Ela se veste e diz que não precisa, pois já está melhor. Ela sai da sala. Ela não lembrava que foi ele quem a tratou naquele dia e diz que agora tem provas de que ele exerce a função ilegal fora da escola. Ela liga para o diretor e pede permissão para realizar um acampamento de treino semana que vem. O diretor pergunta qual time ela vai levar. Ela diz que nenhum time específico, mas sim algumas pessoas que vai escolher. Ele autoriza. Ela diz que tem outro pedido a fazer. O diretor tá farmando aura e diz que ela pode fazer o que ela quiser. Ela fica feliz e diz que nesse acampamento vai revelar a real personalidade de safado do nosso prota. Já em casa, eles batem o rango. A Oba não tá com muita fome e nosso prota diz que ela precisa comer para ficar em forma. A Roma diz que é por isso que ela tá só a carcaça. A Oba se estressa e rebate. Porém, a Roma diz que ela não tem nada para falar, pois está com o corpo em dia, graças ao nosso prota. Tio fala que provavelmente terão que usar biquínis desse acampamento que foram convidadas, e ouviu falar que nosso prota também vai. Elas percebem que vão perder a guerra de melões para Miyuki. A Oba fala que se nosso prota é tão bom assim, ele vai conseguir fazer uma massagem para aumentar os melões dela. Ele diz que pode fazer isso, e elas ficam em choque olhando para ele. Elas começam a dizer que querem fazer para ganhar a guerra de melões contra Miyuki. Nosso prota diz que sua mãe fazia esse tipo de massagem, porém acha que seria impróprio ele realizar, mas pode ensinar a técnica para elas, e assim elas põem em prática. Miyuki diz que vão terminar de jantar, e logo depois ele pode ensinar essa técnica. As outras ficam sem acreditar que ela também está querendo fazer. Logo após, ele está vendado e se prepara para a aula. Tio começa a falar que nosso prota deve estar muito feliz de estar nessa situação onde vai ensinar elas essa técnica, pois isso é o sonho de qualquer adolescente, tá ao redor de várias garotas. Porém, nosso prota diz para não se preocuparem com isso, pois ele ativou uma trava sobre esses desejos quando decidiu entrar para o ramo da fisioterapia. Ou seja, ele não possui
possui desejo por elas e diz que não sabe nem como religar isso. Elas ficam com pena dele. Ele começa a aula e vai dizendo o que elas têm que fazer, passo a passo. Elas vão realizando tudo o que ele diz perfeitamente. No passo 2, ele vai ensinar a redirecionar as gorduras para o local desejado. Elas ainda estão incrédulas que isso realmente funciona. No último passo, ele ensina a massagear os melões para receberem bem as gorduras. Por fim, ele diz para elas repetirem isso pelos próximos 6 meses, e pouco a pouco vão começar a ver os resultados. Miyuki chama as garotas para ir numa sauna. No caminho, Aoba diz que vai conquistar nosso prota logo logo. Miyuki está feliz por ter aprendido uma massagem nova. Chio quer que essa massagem dê efeito o mais rápido possível. Izumi tá feliz pela massagem, e Aroma tá feliz pois está sentindo bastante mudança no seu corpo desde que nosso prota chegou. Já no tal acampamento, elas estão na praia e nosso prota se pergunta o que a vice-diretora está aprontando. E assim finaliza esta temporada. Deixa o like, se inscreva, até a próxima!